Bom, para a gente falar um pouco da importância da política de drogas para a democracia, eu acho que vale a pena a gente pensar que a política de drogas é um termômetro da qualidade da democracia numa determinada sociedade. Então, e para isso a gente precisa dar um passo atrás e falar um pouco sobre a própria política de drogas. Ela é uma política muito complexa, particularmente complexa, por três principais razões. A primeira delas é que é uma política que tem muitas áreas envolvidas. Então, quando a gente fala de política de drogas, ela não pode ser limitada a um determinado conhecimento. A gente está falando de saúde pública, de segurança pública, aspectos de liberdade individual, economia, educação e tantos outros campos do conhecimento que estão envolvidos na definição de uma política de drogas. Além disso, ela também não é uma política que pode ser contida num único gestor público ou numa única jurisdição. Ela sempre vai depender de cooperação, porque a gente tem questões que são internacionais, de fluxo de pessoas, fluxo de drogas, convenções internacionais, cooperações entre países. A gente tem questões que são nacionais, a gente tem competências estaduais, competências municipais. A gente tem também uma parte da política que é executada pelo Poder Executivo, outra que é pelo Poder Judiciário. Então, ela também tem essa complexidade de atores responsáveis pela sua execução. E não bastasse tudo isso, também tem um componente moral envolvido. A política de drogas ela é muito carregada do ponto de vista moral. Existem pontos de vista muito fortes a respeito do que se quer da política de drogas. Então, em resumo, somando essas três características, a gente tem uma complexidade e uma multiplicidade muito grande de atores, de pessoas interessadas e de pontos de vista. Isso é dado quando a gente pensa numa política de drogas. Então, voltando para a nossa pergunta, uma política de drogas democrática, ela incorpora todos esses pontos de vista, ela identifica que eles podem ser conflitantes, então isso acontece muito, né? Por exemplo, uma política de drogas muito baseada na repressão, muitas vezes a repressão do usuário, muitas vezes faz com que a pessoa que tem um problema decorrente do uso de drogas não queira buscar o serviço de saúde por medo. Então a gente diminui a eficiência dos serviços de saúde em prol de um outro objetivo. Isso é um caso clássico de conflito de objetivos na política de drogas que está dado com uma sociedade democrática que incorpora esses pontos de vista diferentes e faz dá um balanço, permite que todos eles se manifestem, permite que todos eles sejam considerados na definição não só dos objetivos, mas das formas pelas quais esses objetivos vão ser atingidos. Já a política de drogas vai ser um instrumento autoritário se ela, na verdade, se torna um pretexto ou um instrumento de força para alcançar um objetivo prevalecendo sobre os outros. Esse objetivo, inclusive, pode ser legítimo, mas ele pode ser ilegítimo também. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma quantidade de pessoas sendo submetidas a um instrumento de força policial numa determinada comunidade, que fecha a escola, que causa mortes por balas perdidas ou baixadas, né? Que causa uma série de problemas para um grupo, em geral, desfavorecido, a gente tem uma manifestação autoritária por meio da política de drogas. Então, quando a gente tem esse conflito, a gente tem no mundo todo, né? É uma grande dificuldade da política de drogas balancear uns objetivos sobre os outros. Esse é o grande desafio que se coloca. No Brasil, isso é muito claro, quando a gente tem uma política que é quase toda baseada num objetivo de repressão do pequeno varejo da droga. Isso faz com que todos os outros objetivos se subordinem a esse. E mais do que isso gera uma série de consequências que naturalmente são desproporcionalmente sofridas pelos grupos socialmente desfavorecidos, no nosso caso, claramente a população negra, que sofre com superencarceramento, com mortes completamente evitáveis, com todas as
consequências da repressão para atingir fins que não foram definidos de forma democrática pela sociedade. E mais do que isso, a partir de meios que não são aceitáveis, né? Então, quando a gente fala de todas as consequências desse tipo de política, a gente não está falando de um efeito colateral que pode ser tratado como algo, olha, foi uma forma de atingir um fim que todo mundo concorda. Não, são consequências diretas de uma opção política que não são aceitáveis numa sociedade democrática. Então, para concluir, na minha opinião, a política de drogas ela é importante na democracia, não só porque ela é um termômetro da qualidade dessa democracia, mas porque muitas vezes o seu componente moral legitima opressões que têm que ser entendidas como tal. Então, analisar isso de uma maneira clara e permitir que os grupos envolvidos, os grupos afetados, os grupos interessados possam participar da elaboração, da implementação e da avaliação dessas políticas é um imperativo democrático que a gente tem que assegurar.